A maioria das pessoas que vão começar a trabalhar com energia solar fotovoltaica tem a seguinte dúvida: Vitor, quais são as ferramentas que eu preciso para instalar um sistema de energia solar fotovoltaico? É por isso que no vídeo de hoje eu separei as 5 principais ferramentas para você ter aí, na sua maleta para você fazer uma instalação completa. Isso vai te ajudar a iniciar e dar o pontapé no setor de energia solar com o pé direito. Então vem comigo! Fala, meu amigo e minha amiga, tudo massa? Seguinte, as ferramentas para fazer uma instalação fotovoltaica são muito parecidas com as ferramentas que um eletricista precisa ter para fazer uma instalação elétrica. Afinal de contas, uma instalação fotovoltaica também é uma instalação elétrica, não é mesmo? Porém, eu já adianto que a 5ª ferramenta ela é específica das instalações fotovoltaicas. E aí você não pode começar a fazer uma instalação de energia solar sem ela de jeito nenhum. Então fica ligado na 5ª ferramenta. Então bora lá para o começo da nossa lista. A primeira ferramenta que você precisa ter é o quê? Uma escada. Aqui eu não tenho uma escada para te mostrar, a gente tem na verdade uma escada aqui atrás, né, que é a base do nosso estúdio, mas uma escada todo mundo conhece. Embora existam instalações que são feitas em solo, a maior parte das instalações são feitas no telhado. E para acessar o telhado, você vai precisar de uma escada, não tem jeito. Ou você vai precisar de uma escada, ou do andaime, ou até mesmo, se a obra for maior, você pode usar aquelas escadas automáticas elevatórias ou aquelas plataformas elevatórias mesmo, né? A questão é que você vai precisar de um acessório para subir os seus módulos fotovoltaicos no telhado. Porém, a maior parte dos sistemas, quando a gente fala de microgeração, que são sistemas até 75 kW, são sistemas de menor porte, a escada ela é a ferramenta mais usada para fazer aí a elevação dos módulos fotovoltaicos. E uma coisa interessante de falar também é que a altura do seu sistema é que vai influenciar se você vai usar uma escada, um andaime e por aí vai. Por isso que você tem que ter uma certificação NR35 para trabalhar no setor de energia solar. Mas normalmente em microgeração a gente usa uma escada, mas tudo tem que estar de acordo com a NR35. Beleza? Uma outra funcionalidade da escada em uma instalação fotovoltaica é que ela pode ser usada como guia na hora de subir os painéis. E dessa forma, a gente ancora os módulos fotovoltaicos através de 2 ganchos amarrados em uma corda e a gente vai puxando eles para cima e a gente usa a escada como guia para facilitar, para o módulo fotovoltaico não ficar solto ali. Beleza? Então a escada ela é muito importante e é a principal ferramenta que você tem que ter quando você trabalha em altura. A segunda ferramenta, vamos para a segunda da nossa lista, a segunda ferramenta indispensável para fazer uma instalação fotovoltaica é uma parafusadeira. Olha aqui, ó, eu trouxe aqui a que a gente usa nas obras, ela é uma parafusadeira barra furadeira, né, no caso. Você vai precisar também de um martelete, já vou adiantando aqui, eu não trouxe aqui, mas para fazer furos, dependendo da espessura da parede, se você precisar quebrar alguma coisa, você vai precisar também de um martelete, mas uma parafusadeira barra furadeira é essencial. A sua parafusadeira precisa ser da linha profissional, porque se você usar a parafusadeira da linha Home, por exemplo, ela vai abrir o bico muito rápido, em pouco tempo, porque ela não foi feita para colocar aí, trabalhar todos os dias, então não vale a pena você investir numa parafusadeira na linha Home, você tem que investir numa parafusadeira da linha profissional, tá bom? A parafusadeira que estamos usando atualmente é essa daqui, ó. Ela é da DeWalt, ela é de 20 volts e nós temos aqui várias baterias, né, porque afinal de contas, você precisa ter várias trocas aí no meio, não dá para você deixar a sua equipe parada. Então o ideal é você ter mais de uma parafusadeira se você tem uma equipe maior, senão você pode usar uma só, mas é ideal você ter pelo menos 2 baterias. E a pergunta é: afinal de contas, para que eu vou usar uma parafusadeira em uma instalação de energia solar? Vamos precisar usar uma parafusadeira tanto para fixar as estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos lá no meu telhado, quanto para fazer a infraestrutura da minha instalação elétrica. E eu sempre indico você ter, pelo menos, como eu já disse, 2 baterias para a sua parafusadeira. Então você tem que fazer isso para você não deixar a sua equipe parada, tá bom? Olha o prejuízo que vai acontecer se você acabar, porque você não quis aí investir numa bateria a mais e aí você fica parado ou sua equipe fica parada. Complicado demais. E já que estamos falando também de parafusadeira, é muito importante você ter os bits. Que são os bits? São os jogos que você coloca aqui na ponta para você usar a parafusadeira. Então, você tem que ter o jogo de brocas de diferentes tamanhos para diferentes materiais, madeira, ferro,
paredes, enfim, você tem que ter diferentes tamanhos e variedades de broca, e você também tem que ter os bits, ou seja, a chave Phillips, chave Allen, chave Torx e por aí vai, para você usar a sua parafusadeira da melhor forma possível. Então você tem que ter um joguinho desse também, tá bom? Então é a parafusadeira junto com o kit para você conseguir usar ela, porque a parafusadeira sozinha não faz nada, né? Então bora lá. E a terceira ferramenta da nossa lista é um jogo de chave Allen e um jogo de chave de boca. Ó, vou mostrar alguns aqui para você. Aqui está um exemplo, ó, o jogo de chave de boca e o jogo de chave Allen. Claro que você tem que ter mais variedades aqui de tamanhos, né? Eu só peguei alguns para você ver qual que é a ferramenta, mas você vai usar esse jogo principalmente para você fixar as estruturas de fixação. Vamos dar um exemplo para você entender. Para você fixar o módulo fotovoltaico no perfil de alumínio, normalmente nós vamos precisar de um jogo de chave Allen. Claro que o tipo da fixação pode mudar de fabricante para fabricante, claro, né? Mas normalmente os grampos intermediários e os grampos finais são fixados através de um parafuso Allen ou um parafuso fixado aí direto na estrutura, né? Isso vai depender do seu fabricante. Por isso é muito importante você ter um conjunto de bits, chave Torx, Fenda, Phillips e por aí vai. Então você tem que ter um conjunto de bits, como eu já reforcei para você usar na sua parafusadeira, e um jogo de chave de boca e um jogo de chave Allen também. Uma outra dica é você verificar junto ao fabricante da estrutura como que é feita a montagem. Assim, se precisar de alguma ferramenta um pouco mais específica, você tem tempo para você realmente colocar no seu cronograma aí, você não ser pego de surpresa lá no meio da instalação. Porque tem instalações que às vezes está dentro da cidade, você consegue dar um pulinho e comprar essa ferramenta, já não é ideal, que você perde muito tempo, e tem outras instalações que são mais afastadas, por exemplo, instalações em zona rural, aí você vai ter que andar um tempão para achar alguma ferramenta específica que você vai ficar parado. Então, você tem que se programar antes, então é importante você verificar junto com o seu fornecedor quais são as ferramentas que você precisa ter para fazer uma instalação fotovoltaica, para montar, no caso, a estrutura de fixação, falando desse exemplo aqui. Combinado? A quarta ferramenta que nós precisamos ter é o alicate amperímetro. Aqui eu tenho um modelo de alicate, ele é um voltímetro e um alicate amperímetro, e a gente usa essa ferramenta justamente para fazer as medições e o comissionamento do nosso sistema fotovoltaico. Uma coisa muito importante é que seu alicate amperímetro ele tem que medir corrente contínua. Alguns alicates, principalmente os modelos mais simples, eles medem somente corrente alternada. Então ele tem que ser capaz de fazer a leitura tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, porque os módulos fotovoltaicos geram em corrente contínua. Então se liga nessa funcionalidade antes de você investir num alicate amperímetro, beleza? Então esse é o modelo aqui que a gente está usando e existe uma funcionalidade aqui na parte de corrente que ele mostra uma ondinha e um risco reto. Aqui eu sei que ele mede corrente tanto na parte contínua, tanto corrente contínua, quanto corrente alternada. Por isso que você tem que se ligar nisso, tá bom? Uma outra funcionalidade desses equipamentos é que através dele que nós vamos verificar as tensões das placas. E a gente vai conferir também a tensão da string, verificar se está tudo certo, verificar a polaridade dos módulos fotovoltaicos antes de ligar no nosso inversor, para evitar aí, a inversão de polaridade. Então a gente vai medir a tensão da rede, também para saber se está adequado para conectar o nosso sistema na rede elétrica e por aí vai. Ou seja, você vai, através dele, fazer o comissionamento do seu sistema fotovoltaico. Então o multímetro é indispensável em uma instalação fotovoltaica. E como você pôde observar até aqui, as ferramentas anteriores, elas são ferramentas usadas em instalações elétricas de modo geral. Então, um eletricista, mesmo que não faça instalações fotovoltaicas, provavelmente já terão essas ferramentas aí. Porém, agora eu vou falar de uma ferramenta mais específica nas instalações fotovoltaicas, que é a nossa quinta e última ferramenta da nossa lista. Vamos falar agora do nosso alicate específico para crimpar conectores MC4. Esse alicate aqui, ele é usado quando nós vamos fazer uma emenda num cabeamento, por exemplo, de energia solar, e essas emendas podem ser feitas para, por exemplo, descer o cabeamento lá das placas até o meu inversor, ou no caso, se eu usar microinversores, quando o cabeamento das minhas placas não alcança os microinversores, aí eu tenho que fazer uma emenda também. Como a gente faz essa emenda com o MC4, que é o conector específico
que esse tipo de alicate que faz a crimpagem, nós precisamos ter ele para a gente conseguir fazer essa emenda. E me fala uma coisa, você já conhecia todas essas ferramentas? Me fala uma coisa importante também, faltou alguma ferramenta na lista? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que tá na sua maleta de ferramenta aí que eu não mostrei aqui. Deixa aqui que eu vou ler todos os comentários, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, porque você vai receber semanalmente os nossos conteúdos aqui. E claro, se você gostou dessa aula, já clica aqui e já deixa o seu like, que isso ajuda a gente demais, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.